Opa, olá pessoal, estou aqui de volta e a ideia agora é a gente trabalhar com a solução do desafio que foi apresentado para vocês, né? O que a gente tem aqui? A gente tem um circuitinho onde, por incidência de luz, eu tenho um circuito em paralelo, onde eu tenho um dos ramos com um LDR e o outro com um LED e uma resistência, em que, quando eu bloquear o LDR, o LED vai acender. Quando eu desbloquear, o LED vai apagar, mas não tem nada a ver com uma programação que a gente tenha feito no Arduino. É um processo meramente físico e de hardware. Eu vario este componente, a resistência dele, e ele altera a resistência desse ramo todo de tal maneira que, se essa resistência for alta, tá, a corrente toda fluirá por aqui. Se essa resistência for baixa, a corrente virá, e menor do que esta resistência desse ramo, a corrente preferencialmente virá pelo ramo 1. Tá? Então, aqui, por exemplo, a corrente, eu estou iluminando, o LDR está com uma resistência baixa, então a corrente preferencialmente está vindo para o ramo 1. Quando eu bloqueio, a corrente passa a fluir mais através do ramo 2, né? Aumentando a corrente aqui no ramo 2, onde está o LED, ele acende o LED. Beleza. O problema era, vamos solucionar e determinar a resistência do LDR e do LED nesses casos em que eu tenho intensidade de luz suficiente para acender, não tenho suficiente, né? Eu bloqueio aqui, acendo o LED, e quando eu retiro, apago o LED. A gente tem condições de trabalhar com valores, tanto determinar com esses valores extremos os valores da resistência, do LDR e do LED, com o Arduino. Ele vai fazer essas medidas. Então, nós dividimos até já o nosso problema em vários setores, né? E tentamos realizar essa solução por etapas. A primeira delas vai ser o seguinte, ó. Eu vou dividir cada ramo em trechos, tá? Então, eu estou com um ramo em que eu tenho um potenciômetro aqui, que é uma resistência variável, no ramo do LDR, um bloquinho aqui do LDR, ok? Um outro bloquinho aqui de resistência do ramo 1, R1. Isso aqui vai para o GND. Esse aqui vem para o ponto mais 5 volts. No mesmo, em paralelo a esse, eu tenho um outro ramo em que eu tenho aqui o LED e tenho aqui um resistor R2, que também vai para o terra. Todos esses dois, eles estão em paralelo, tá? Então, a corrente vai dividir aqui, parte para cá, né? Que eu vou chamar de I1, e parte para cá, que eu vou chamar de I2, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que buscar, eu quero saber essa resistência e quero saber essa resistência do LDR para essas condições em que eu tenho incidência de luz e baixa incidência de luz, tá? Então, esse é o R2, esse é o R1. E para saber a corrente em cada ramo, eu tenho que conhecer esses resistores. No meu circuito eu conheço, ele é fixado em 220 ohms. E esse aqui é 330 ohms. Bom, a gente sabe que com o Arduino, as portas analógicas elas são capazes de medir a diferença de potencial em relação ao ponto terra. Então, nesse ponto de 5 volts aqui, né, que conecta esse circuito, eu posso tirar o valor da tensão total. Essa tensão total vai ser, por exemplo, medida através da porta A0. Tá? Então, entre este ponto do cursor do meu potenciômetro, que aqui tem um cursor, tá? E aqui
eu tenho meu potenciômetro que está ligado ao ground e aqui aos 5 volts. Na verdade, isso aqui é tensão positiva, não é 5, mas é mais V do cursor mais V do cursor, certo? Porque esse valor aqui vai variar, tá? Não é 5 volts, é cursor, cursor. Ok, então veja bem, eu vou pegar esse valor de tensão que o meu cursor permite jogar nesses ramos, ramo 1 e ramo 2, tá? A partir da porta 0. Não esqueça que essas medidas são em decimais, tá? Então, eu vou, através do Arduino, a 0 vai me permitir medir a tensão total, tá? Em decimal. Bom, que outro valor de tensão eu preciso medir para ter, por exemplo, o valor dessa corrente aqui? Se eu medir nesse ponto aqui, que eu vou chamar, vou medir aqui, vou chamar de A1 e aqui A2, tá? Então, A1, para mim, vai permitir medir a tensão em VR2 e A2, aliás, aqui A1 está medindo em VR1, ok? No ramo do LDR. E esse aqui está medindo VR2 no ramo do LED, beleza? Ó, então aqui, veja, eu estou com 3 pontos analógicos do Arduino. A0, que pega a tensão total, que eu vou aplicar nesse circuito paralelo que tem uma corrente que eu posso medir através da tensão em A1 e em A2. A2 vai me dar aqui essa corrente, vai me dar a corrente nesse ramo e a corrente nesse ramo aqui. Como? Ora, se eu souber VR2, eu sei que isso aqui é igual a R2 e 2, certo? Então, se eu conhecer isto, o I2 é igual a VR2 sobre R2. De outro lado, o VR1 é igual a R1 por I1, né? Então, VR1 sobre R1 é igual a I1. Eu tenho as correntes no ramo 1 e ramo 2, tá? Então, I1 e 2 eu posso medir com A1 e A2. Só que A1 e A2 aqui, por enquanto, né? A1 e A2 estão em decimais. Vou ter que fazer essas alterações. O que está faltando? Ah, faltando medir a tensão no LED, porque aí se eu tiver a corrente que passa nesse ramo, né? Eu posso, com a tensão no LED, medir a resistência dele. Então, eu vou colocar aqui, a gente sabe que tem um A0 aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa, é o ponto A0. Tá certo? Ó, esse ponto aqui está sendo o A0. Então, A0 é V total. É igual V do LED mais VR2. VR2 é o A2. Está aqui, ó. Então, o V do LED vai ser igual a V total menos VR2. Perfeito? Beleza. Então, isso aqui é a nossa tensão no LED. Beleza? Agora, com esses dados, tá? Eu preciso ainda ter informação. Isso aqui do V do LED do ramo 2 está resolvido, né? Porque eu tenho I2, né? Tenho o V do LED. E com o V do LED e a corrente I2, eu posso achar a resistência dele. Tranquilo. O ramo 1. O ramo 1, eu preciso
da resistência do LDR. Eu tenho a corrente no ramo 1, que foi tirada aqui por tensão que eu pego a partir de A1, né, sobre a resistência R1, tensão em volts. Agora, eu posso usar uma outra porta analógica A3, tá? O que a 3 vai medir? A3. O que é A3? Olha, é só olhar aqui, ó. Vou pegar até uma outra cor. A3 é essa tensão aqui, ó, que vem daqui até esse ponto, né? Então, é o V do LDR mais o V de R1. Então, A3 para nós é igual a V do LDR mais V de R1. Ora, mas o V de R1 eu já medi aqui, ó, por A1. Então, o V do LDR vai ser igual a 3 menos A1. Tá? Então, essas grandezas é que a gente vai começar a colocar no Arduino. Eu vou fazer primeiro na interface real aqui e mostrar alguns probleminhas que vão começar a aparecer, tá? Depois a gente monta aí esse circuito no Tinkercad. Então, eu tenho A0, que vai pegar a tensão total nesse cursor, e para mim está aqui já. Eu tenho A1, ou A2, que vai pegar no ramo 2. Tá aqui, ó. Tá? E eu tenho aqui o A1, que vai pegar a nossa tensão no resistor, que vai ao terra deste ramo. Tá? Então, eu já tenho as leituras. O que está faltando? O A3. O A3, ele vai pegar o LDR e o resistor. Tá? Então, o A3 é esse cara aqui, que vai pegar o LDR e o resistor, tá? Então, para começar, eu só vou abrir a minha IDE, tá? Vou pegar aqui, tá? Já estava contando aqui no meu monitor serial, tá? Vamos ver aqui. Onde ele tá? Tá aqui, abriu aqui atrás. Eu vou abrir um novo. Arquivo novo. Onde ele foi? Espera aí, acho que deve estar com alguma coisa aqui. Deixa eu só reduzir um pouquinho. Isso aqui, tá? Pronto. Depois eu já volto lá. Então, eu vou abrir um novo. Tá aqui. Pronto. O Void Setup. Vamos lá. No Setup, como vocês sabem, a gente tem que colocar as condições de contorno. O que é que eu vou medir? Eu vou, na verdade, trabalhar, né, com a medida de tensões e coletar esses dados através das portas analógicas. Então, eu vou ter que usar um serial.begin, certo? E a taxa e a velocidade que eu vou trabalhar, vou fixar em 9600. No void loop, agora sim que o void loop, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou definir uma variável int vtotal, tá? Que esse aqui é o que eu estou aplicando no circuito paralelo e que para o ramo 2, né, vai ser a soma do VLED, tá aqui, ó, VLED e VR2. Esse é o A0. Então, o vtotal vai ser analog read A0, tá? Então, ó,
leitura da seria DDP total aplicado ao circuito paralelo, certo? E será V do LED mais VR2, aqui, ó, V do LED mais VR2 no ramo 2, ok? Depois, vamos lá, int VR1 vai ser o quê? Vou colocar maiúsculo, tá? VR1 é igual analog read, vou pegar A1. Então, isso aqui é a leitura de VR1 para obter I1 e V do LDR. Pronto. Outra medida que eu vou fazer é o A2. Tá quer? Aqui, ó. Então vai ser int, tá certo? O A2 que vai medir o VR2. VR2 igual analog read A2, certo? A2. Muito bem. Aí eu já tenho a medida de leitura de VR2 para I2 e V do LED. Pronto. Finalmente, eu tenho int V. Aqui não é o V do ramo 2, tá? É o V, não é LED, L, R, vou colocar, tá? Que é analog read A3. Esse aqui vai ser, analog read A3. Esse aqui vai ser a leitura, falta o ponto e vírgula aqui, vai ser leitura de VLR será no ramo 1 VLDR mais VR1, ok? Pronto. Agora vamos mandar imprimir todos esses caras aqui, tá? Então, serial ponto print, serial ponto print, ponto, né, vírgula, pronto, print. Agora eu vou colocar P total. Agora eu vou colocar isso aqui para baixo, copiar várias sequências, tá? Para poder ter todos eles aqui. Já vou arrumar isso. Calma aí. Então aqui seria, vou colocar 2 espacinhos, tá? Para não ficar grudado. Depois o VR1. Depois espacinho. Para não ficar grudado. Certo? Aqui eu tenho o VR2. Maiúsculo também, né? E na linha de baixo, espacinho. Espacinho. Certo? Que eu quero mostrar desde já um probleminha que vai surgir aqui. Tá? Aqui. E finalmente a última, que vai ser
ln de VLR. Esse aqui, não esqueçam, pega a tensão entre LDR, tá? E resistor R1. Então, delay, vou colocar aqui de 100, para a gente poder perceber as medidas. Então, olha, por enquanto eu só estou lendo, e depois é que eu vou fazer as contas todas, tá? Então, vamos lá. Ele vai pedir para salvar, teste paralelo. Vai ser aqui, eu vou substituir. Opa, V, aqui é V, não é LDR, é V, ok? Tá aqui, ó. É essa variável que tá aqui, tá? Agora vai de novo. Pronto. Beleza, vou só arrumar aqui para ficar bonitinho. Deixa eu ver aqui, as ferramentas. Com 5 tá, Arduino Uno tá. Pronto. Vamos lá. Problema ao carregar. Tá faltando loop, tá faltando setup. Ué. Vamos lá, deixa eu já fechar esse aqui. Tá com as leituras, serial print. Print ln VLDR. Looping, abriu, fechou. Setup, abriu, fechou. Não sei o que está acontecendo aqui. Será que ele perdeu a porta? Pode ser. Eu vou desconectar e conectar de novo. Pronto. Pronto. Vamos ver aqui. Ferramentas. Ai, ai, ai. Eu trouxe 2 portas agora. Agora sim foi. Já ter perdido a porta, né? Vamos lá. Então, olha só o que nós vamos ter aqui. Olha, a primeira coluna, o VR2 é o penúltimo, tá? Penúltimo. E é esse aqui, ó. Olha que doideira. Quando eu bloqueio e acendo o LED, olha só a tensão que me dá no VR2 e no VR1. Quando eu deixo passar corrente, flui corrente pelo ramo 1, olha o que acontece com a medida da resistência 2. A tensão na resistência 2 ela fica muito baixa. Então, nós vamos ter um problema na hora de programar, que é não permitir que isso aconteça, porque tensão 0, né, no resistor vai dar corrente 0. E quando eu precisar dessa corrente para fazer o cálculo de resistência, vai dar um número que nós não poderemos definir matematicamente. Então, nós vamos ter que trabalhar com leituras, né, de A0 para fazer as conversões, desde que A0 não, mas essa leitura aqui no nosso ramo do LED não seja igual a 0, como está sendo aqui. Nós vamos chegar perto desse limite, mas não vamos permitir que ele seja atingido. Então, vai ser obtido os valores de resistência muito próximo à condição em que o LED estará apagado. Porque LED apagado significa corrente 0, né? Já dá para imaginar que daria um problema aí, definição de resistência do LED quando a corrente é 0. V do LED sobre I fica uma tensão V que você está medindo sobre I igual a 0. Isso é um valor infinito, é indefinido matematicamente. Então, na sua programação do Arduino, tá, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai aqui entrar com os cálculos de leituras, mas você só vai permitir, se a leitura for abaixo, por exemplo, de 1, se tanto vão colocar o R1 quanto o R2, porque eles é que definem corrente, forem abaixo de 1, tá? A gente vai aproximar para 1. Não vamos deixar chegar a 0.